Vamos resolver esse exercício P36, que fala sobre dilatação volumétrica dos líquidos. Vamos ler essa questão. Um certo frasco de vidro está completamente cheio, com 50 centímetros cúbicos de mercúrio. Olha só, quando falar em volume, pessoal, é centímetros cúbicos, metro cúbico, milímetros cúbico. A grandeza é cúbica, tá certo? Quando for área, é metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, ok? Então, tem 50 centímetros cúbicos, esse frasco está cheio, está completamente cheio. O conjunto se encontra inicialmente a 28 graus Celsius. Essa informação ela é importante. Por quê? Porque é a temperatura inicial. No caso, o coeficiente de dilatação médio do mercúrio tem um valor igual a quanto? 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Coeficiente de dilatação, o quê? Dilatação do mercúrio. Tá certo? Coeficiente de dilatação médio do mercúrio. Então, aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica. E o coeficiente de dilatação linear médio do vidro, vale, está aqui. Coeficiente de dilatação linear médio do vidro, 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Determine o volume de mercúrio extravasado quando a temperatura do conjunto se eleva para 48 graus Celsius. Ok? A primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é identificar os dados do problema. Ok? Quais são os dados aqui que nós vamos utilizar? Primeiramente, o volume inicial. O volume inicial está aqui, 50 centímetros cúbicos. Então, nós vamos colocar aqui 50 centímetros cúbicos. 50 centímetros cúbicos. A temperatura inicial. Qual é a temperatura inicial? Vamos lá. Se encontra inicialmente a 28 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, 28 graus Celsius. A temperatura final, o θF. O líquido ele aquecido, ele se eleva para uma temperatura de 48 graus Celsius. Então, a temperatura final, 48 graus Celsius. ΔT. O que é ΔT? É a variação de temperatura. Quanto é a variação de temperatura? A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a temperatura final, 48, a temperatura inicial, 28. 48 menos 28 é igual a quanto? É igual a 20. 20 graus Celsius. É a variação de temperatura, ok? A questão fala o seguinte, o coeficiente de dilatação linear médio do vidro. Então, é dado aqui, meus queridos, o coeficiente de dilatação linear. Olha aqui, é o alfa. O alfa do vidro vale quanto? O alfa do vidro, alfa V é o alfa do vidro. O alfa do vidro vale 9 vezes 10 a menos 6. Então, o alfa do vidro vale 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Veja bem, nós estamos trabalhando com dilatação volumétrica. Então, nós precisamos do coeficiente de dilatação volumétrica do vidro. Nós temos o coeficiente de dilatação linear. Nós precisamos do gama, o gama do vidro. Nós temos o alfa do vidro. Ok? O problema também, pessoal, nos dá o gama do Hg. Quem é Hg? Hg é o símbolo de mercúrio, ok? Gama do mercúrio. Quanto vale o gama do mercúrio? Está aqui, ó. Coeficiente de dilatação do mercúrio está aqui. 180 vezes 10 a menos 6. Então, o gama do mercúrio é dado 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Ok? Vou fazer um tracinho aqui para separar. Agora, o que está pedindo, pessoal? Determine o volume de mercúrio extravasado, quando a temperatura do conjunto se eleva a 48 graus Celsius. O que você está pedindo? O volume de mercúrio extravasado. Lembra naquela ilustração que nós fizemos anteriormente? O volume de mercúrio extravasado é o volume aparente, a variação do volume aparente. Ok? Então, nós temos que determinar esse volume aparente,
que é o volume de mercúrio que foi extravasado. Para nós determinarmos esse volume aparente, nós temos que seguir alguns passos, fazer alguns cálculos. O primeiro passo é o seguinte: determinar o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro. Porque nós temos aqui o coeficiente de dilatação linear. Mas nós sabemos que o gama, pessoal, do vidro é igual a quanto? É 3 vezes o que? O alfa do vidro. Tá certo? O gama do vidro é igual a 3 vezes o alfa do vidro. Ok? Então, vou multiplicar por 3 o valor do alfa. O valor do alfa vale quanto? 9 vezes 10 a menos 6. Então, 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6. Que é igual a quanto? 3 vezes 9 é 27. Então, é 27 vezes 10 a menos 6. O que? Grau Celsius elevado a menos 1. Isso aqui é o gama do vidro. O gama do vidro vale 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Isso aqui é o gama do vidro. Nós tínhamos o alfa. Com o alfa, nós determinamos o gama do vidro. O gama do vidro é o triplo do coeficiente de dilatação linear do vidro. Ok, pessoal? O segundo passo é nós determinarmos o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio. Corrigindo aqui. O coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio mais o coeficiente de dilatação volumétrica aparente. Tá certo? Perdoe aqui a minha coordenação motora. É o coeficiente de dilatação volumétrica aparente do mercúrio. Porque o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio nós temos. O problema dá. Tá certo aqui. Mas nós vamos determinar, pessoal, que o coeficiente de dilatação volumétrica aparente. Ok? Lembra que nós falamos o seguinte, que o coeficiente de dilatação volumétrica real é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica aparente mais o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica aparente é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica real menos o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco. Então, quanto vale o coeficiente de dilatação volumétrica aparente? É o coeficiente real menos o coeficiente do frasco. Certo? Veja bem, nós temos o coeficiente de dilatação volumétrica real do mercúrio? Temos, está aqui, olha. 180 vezes 10 a menos 6. Certo? Menos o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco. O frasco é o quê? Um frasco de vidro. Está aqui. O coeficiente de dilatação volumétrica do frasco é quanto? 27. 27 vezes 10 a menos 6. Ok? Então, o coeficiente de dilatação volumétrica aparente é igual. Olha aqui, pessoal. O que eu faço aqui? Olha, vocês têm que entender, quando se faz uma subtração dessa forma, esse número aqui, ó, ele se repete aqui, ó, 10 a menos 6, 10 a menos 6. Então, isso aqui eu vou dizer que vale x, tá? Isso aqui vale x. Então, veja bem, é como se fosse 180x menos 27x. Então, eu faço a subtração, pessoal. 180 menos 27. 180 menos 27 dá quanto? Dá 153. Então, é 153. Vou apagar isso aqui. Com licença. Vou apagar. Olha só, 153x. Ok? 153x. Mas quem é o x? É 153 vezes o x. Mas quem é x? É 10 a menos 6. Ok? 180 vezes 10 a menos 6 menos 27 vezes 10 a menos 6 é 153 vezes 10 a menos 6. O que? A unidade é graus Celsius elevado a menos 1. Então, isso aqui representa o coeficiente de
de dilatação aparente do mercúrio. Ok? Agora nós vamos para o próximo passo. Ok? O próximo passo é nós determinarmos o volume de mercúrio que extravasou. Olha só, o volume de mercúrio que extravasou é determinado pela seguinte fórmula. Variação aparente é igual ao gama aparente multiplicado pelo volume inicial multiplicado pela variação de temperatura. Okay? O volume que extravasou é o volume aparente, certo? Aquela variação de volume aparente que foi para aquele recipientezinho que fica do lado direito pelo extravasor, ok? É o volume aparente, ok? Então vamos lá. Nós determinamos aqui, olha, o gama aparente. Nós temos também o volume inicial e nós temos a variação de temperatura. Quem é o volume inicial? O volume inicial, vamos voltar aqui uma tela. O volume inicial é quanto? O volume inicial é 50 centímetros cúbicos. 50 centímetros cúbicos. Ok? O gama aparente, nós determinamos também na tela anterior. Vamos retornar aqui. 153 vezes 10 a menos 6. O gama aparente é 153 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Ok? E a variação de temperatura, pessoal? A variação de temperatura foi de quanto? Aqui. A variação de temperatura foi de 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Então vamos colocar aqui. 20 graus Celsius. Dessa forma, nós vamos calcular agora a variação, o volume aparente. Ok? A variação aparente do mercúrio, do volume do mercúrio. É o volume aparente. Vamos lá. Vamos substituir aqui, olha. O gama aparente é 153 vezes 10 a menos 6 vezes o volume inicial, que é de 50 centímetros cúbicos, vezes a variação de temperatura, que é igual a 20 graus Celsius. Então, a variação aparente do volume de mercúrio é igual a quanto? Olha, vamos explicar, olha, esses dois aqui, ok? 50 vezes 20. Vou repetir aqui, ó, 153 vezes 10 a menos 6 vezes 50 vezes 20 dá quanto? 2 vezes 5 é igual a 10. 2 zeros, coloca 2 zeros aqui. Igual a 1000. Tá certo? Eu explico aqui, ó. 5 vezes 2 é 10. E quantos zeros tem aqui? 1, 2. Coloco 2 zeros aqui. Então a variação, o volume aparente vai ser igual a 153 vezes 10 a menos 6 vezes 1000, pessoal. Escrevendo em potência de base 10 é 10 a terceira. Eu coloco 10. Quantos zeros tem aqui? 1. Deixa eu organizar aqui que eu estou todo torto aqui. 1, 2, 3. Elevado à terceira potência. Então aqui, ó, delta V aparente vai ser igual a 153 vezes 10 elevado a quanto? Produto de potência de mesma base, ok? Repete essa base, somos expoentes. Então eu vou ter aqui, ó, menos 6 mais 3. Menos 6 mais 3 dá quanto? Menos 6 mais 3 dá menos 3. Repete-se a base, somos expoentes. Soma-se dá o sinal do maior, né? Menos 6 mais 3 dá 3. 3 negativo ou positivo? Negativo porque dá o sinal do maior. Ok? Então aqui, ó, tá aqui. O volume aparente é esse aqui. Ok? Centímetros. Opa, ficou feio, né? Então, volume aparente vai ser igual a 153 centímetros cúbicos. Aliás, 153 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros cúbicos. Só que eu posso escrever isso aqui em notação científica, tá certo? Eu escrevendo em notação científica vai ficar assim, ó, delta V aparente é igual. Ó, esse valor aqui lembra que tem que ser menor do que 10 e tem que ser maior ou igual a 1.
ok? Então isso aqui tem que ser 1,3. Então eu vou colocar aqui 1,53 vezes. Isso aqui transformando em potência de base 10, olha, 1,53 vezes 10 elevado a quanto? 2. Então eu vou colocar um 2 aqui, ó. Vezes 10 elevado a menos 3. Esse 10 a menos 3 aqui, ó, é daqui. Esse 153 é 1,53 vezes 10 a menos 2. Ok? Então, ΔV aparente vai ser igual a 1,53 vezes produto de potência de mesma base aqui. Repete-se a base e soma-se os expoentes. Então, eu vou colocar repetir a base aqui e vou somar os expoentes. 2 menos mais menos 3. Mais com menos dá menos, vai ficar 2 menos 3. 2 menos 3 é igual a menos 1. Ok? 1,53 vezes 10 a menos 1. Ok? Centímetros cúbicos. Ok? Vou colocar aqui, bem aqui para ficar mais organizado. Volume aparente é igual a 1,53 vezes 10 elevado a menos 1 centímetros cúbicos. Ok? Então agora eu vou marcar aqui a alternativa correta aqui. Essa aqui. Tá certo? Transformada em potência de base 10. Ok, pessoal?